Então, vamos. Então, observe aí um outro grupo, né, de compostos orgânicos, que seriam os lipídios, né? Dando continuidade aqui ao nosso assunto sobre composição química, falando de compostos orgânicos. Vamos para o terceiro grupo, que são as proteínas. Qual seria a característica de uma proteína? Uma proteína é uma macromolécula. É uma molécula formada pela combinação de unidades que nós denominamos de aminoácidos. Olha aí, ó, aminoácidos. Aí surge o quê? Surge novas funções químicas que caracterizam esse aminoácido. Primeiro, todo aminoácido ele tem que ter o quê? Ele tem que ter um grupo carboxila, ó. Olha o que é um grupo carboxila. É um ácido, ou ácido carboxílico. Caracteriza-se por carbono ligado à cadeia. Carbono ligado à cadeia. E esse carbono, ele tem uma dupla ligação com o oxigênio e uma ligação com uma hidroxila. Hidroxila. Oxigênio ligado a hidrogênio. Então, isso aqui representa o grupamento ácido. E aqui embaixo você vê o quê? A presença de quem? A presença de um grupamento amina. Daí o nome aminoácidos. Certo? Lá no futuro nós vamos ver, quando formos estudar diretamente a proteína, nós vamos ver que para você ter uma proteína, você vai ter que ter uma combinação de muitos aminoácidos, através de ligações peptídicas, certo? Para eu formar uma proteína, eu tenho que ter acima de 50 aminoácidos, e que esses aminoácidos, eles são em número de 20, e esses 20, eles são considerados em dois grupos, como aminoácidos essenciais e aminoácidos não essenciais. E as proteínas, elas vão se caracterizar justamente pela combinação dessa diversidade de aminoácidos. As proteínas, elas vão diferir uma das outras pela presença de determinados aminoácidos, no caso, o tipo dos aminoácidos, a sequência com que esses aminoácidos estão dispostos e a quantidade de aminoácidos que podem estar presentes na cadeia. Ok? Então, proteínas seria o outro composto orgânico de que nós podemos falar. E as vitaminas? As vitaminas são, no caso, um grupo de compostos orgânicos bastante diversificado. Uma vitamina pode ser uma amina, uma vitamina pode ser um álcool, tá certo? Uma vitamina pode ser um ácido carboxílico, ok? Então, as vitaminas, elas têm essa grande diversidade. Nós vamos ver no futuro que elas podem ser classificadas como hidrossolúveis ou lipossolúveis, de acordo com a sua solubilidade em água ou gordura, lipídios, respectivamente, certo? Então, o que caracteriza o composto orgânico é a presença da chamada cadeia de carbonos, né? Então, vejam a cadeia de carbonos, beleza? E os ácidos nucleicos? Professor, Oi, meu amor, diga. nas vitaminas, esses anéis aromáticos, eles não interferem muito? Os anéis aromáticos, Isso. no caso, ele vai promover a questão da diversidade dos tipos de vitaminas, tá certo? Quando você fala em anéis aromáticos, primeiro, esse anel aqui de cima, aqui, da vitamina A, ele não é um anel aromático. Ele não é um anel aromático. Para que ele seja um anel aromático, aqui nenhum deles aqui tem um anel aromático. Não tem. Porque o que caracteriza um anel aromático? É que você tem em cada cantinho desse, vai ter que ter um carbono. Em cada cantinho tem que ter um carbono. E você vai ter dupla ligação intercalada com ligação simples.
Dupla ligação intercalada com simples. Dupla com simples. Mas veja bem aqui, ó, que tem um nitrogênio. Aham. Aí deveria ter o quê? Deveria ter um carbono, certo? Então, aqui nesses exemplos aqui, você não tem anéis aromáticos. E com toda certeza, a presença de anéis aromáticos em uma substância orgânica em si, ele vai determinar uma característica, uma propriedade que seja comum àquela substância química, tá bom? Então, para a gente trabalhar isso aí, a questão do anel aromático, a gente teria que trabalhar especificamente um determinado composto orgânico. Eu sou muito sincero com você, eu não me lembro de uma vitamina em si que apresente anel aromático. Eu não me lembro. Uhum. Está bem. Nenhuma base nitrogenada que faz parte de ácidos nucleicos também não tem anel aromático. Não tem. Porque ela já é chamada base nitrogenada porque ela apresenta o quê? O nitrogênio. Nitrogênio. Tá certo? Tá certo. Então, vamos lá. Estou falando aqui dos ácidos nucleicos. Olha aqui, mostrando aqui as bases nitrogenadas. Vejam que, ó, todas elas apresentam o quê? O nitrogênio se intercalando entre carbonos. Então, aqui, nos ácidos nucleicos, nós temos essas bases nitrogenadas, adenina, guanina, timina, citosina, uracila, né? Que são as bases nitrogenadas dos ácidos nucleicos, né? Que são bases nitrogenadas, mas apresentam uma quantidade expressiva de carbonos. E para que você forme o ácido nucleico, você vai ter que ter a presença dos chamados nucleotídeos, né? Que é constituído por uma base nitrogenada, por um açúcar ou carboidrato, que no caso pode ser a ribose no RNA e a desoxirribose no DNA. Então, a presença da ribose ou desoxirribose é que vai caracterizar o ácido como desoxirribonucleico, quando o açúcar é a desoxirribose, ou ribonucleico, quando o açúcar é a ribose. E o outro elemento que é comum é o grupamento fosfato, fazendo parte desse nucleotídeo. Então, quando você junta vários nucleotídeos, você vai formar os ácidos nucleicos. E, futuramente, nós vamos ver, né, quais são as características desses ácidos. DNA e o RNA. Tá bom? Isso aí será um estudo mais a posteriori. A base aqui da nossa discussão é mostrar para vocês essa primeira característica do ser vivo, que seria a composição química. Todo ser vivo é composto por substâncias orgânicas e substâncias inorgânicas. As substâncias inorgânicas são representadas pela água e pelos sais minerais. E as substâncias orgânicas são representadas pelos carboidratos, pelos lipídios, pelas proteínas, pelas vitaminas e pelos ácidos nucleicos. Se alguém lhe perguntar em que difere em relação à composição química a matéria bruta da matéria viva, o que difere? Qual seria a característica que diferenciaria a matéria bruta da matéria viva em relação à composição química? É que a matéria bruta não tem compostos orgânicos. A matéria bruta só tem compostos inorgânicos. Enquanto que a matéria viva, ela tem substâncias orgânicas e substâncias inorgânicas. É até uma das questões aí da nossa atividade. Beleza? Com relação à importância biológica dos componentes inorgânicos no campo da atividade física, olha, sempre nós vamos trabalhar com essa situação. Ver a questão da composição química, outros fatores, e ter relacionando com a atividade física. Tá? Olha o nome da nossa disciplina, Bases Bioquímicas e Biológicas relacionadas à prática de atividades físicas. Então, no caso, a água, ela é importante na manutenção da temperatura corporal,
certo? Por isso que quando você vai fazer uma atividade física num ambiente onde a temperatura é elevada e que a umidade relativa do ar também é elevada, você sua bastante, né? Então, você sua, que é justamente para você diminuir a temperatura corporal, porque senão você entra em hipertermia. Hipertermia mata, né? Que é o que a gente conhece por insolação ou intermação, mata. Então, você vai fazer atividade física, você tem que beber, né? A água ela é importante porque ela é o solvente onde ocorrem as reações químicas. Então, se você for fazer uma atividade física desidratado, ou nem fazer atividade física estando numa situação de desidratação, você corre risco de vida. Por quê? Porque o seu metabolismo vai lá para baixo. E nós vamos ver que metabolismo é reação química. E nós somos o resultado de nossas reações químicas. Sem reação química, não existe ser vivo. Professor, Diga, Selma. eu servi o exército não tem um ano aí, quando a gente foi pro campo lá, um soldado lá estava em estado de desidratação, se eu não me engano, o nome da doença era rabdomiólise, eu acho. Cara, Aí ele quase morre, professor. Pois deixa eu lhe contar aqui, cara. O nome realmente é rabdomiólise. No caso aí, o Anselmo, a rabdomiólise, ela seria resultante de uma situação em que o indivíduo, ele foi, como é que eu posso dizer? Ele foi forçado, eu digo assim forçado, porque falou em exército, meu amigo, e tal, eu sei como é que é a história. A praticar uma situação de uma atividade muito intensa, e essa atividade muito intensa, ela provoca lesões a nível muscular. E essas lesões a nível muscular, elas fazem liberar proteínas musculares para a corrente sanguínea. Daí você vai ter o quê? Uma concentração muito elevada de proteína na corrente sanguínea. E essas proteínas, elas são forçadas a serem filtradas pelo rim. Como proteína é macromolécula, ela não passa pelos drenos renais, o que provoca o quê? Uma parada da atividade renal. E proteína, ela é constituída por quem? Por aminoácidos. E esses aminoácidos, eles são constituídos por um grupamento amina que tem nitrogênio. E, para que elas sejam degradadas, no fígado, elas têm que sofrer um processo de desaminação, produzindo o quê? Um composto chamado amônia, que é altamente tóxica, que é transformada em ureia e que será também enviada para os rins, para que essa ureia seja eliminada. Conclusão, o indivíduo tem parada da atividade renal, ele não consegue mais filtrar o plasma sanguíneo, o indivíduo vai ter o quê? Um aumento na concentração de substâncias que estão sendo produzidas no fígado, né? Que são as chamadas transaminases, a TGO, a TGP, a gama-GT. A TGO é a chamada transaminase glutâmico-oxaloacética. E a TGP é a transaminase glutâmico-pirúvica. E a gama-GT, que é a chamada gama-glutamiltransferase. Então, essas substâncias elas vão aumentar muito no fígado, o que vai também provocar uma modificação na atividade hepática. A esse conjunto de situações dá-se o nome de rabdomiólise, certo? Rabdomiólise. Então, eu fui coordenador um determinado período aí de concursos da fase prática de concursos da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Federal. Eu fazia parte da coordenação desse TAF, né, que é os testes de aptidão física. E eu não sei se vocês souberam que lá na UESP teve o caso de um rapaz que faleceu por conta da questão dos testes, né? Ele teve rabdomiólise, que foi a causa-morte dele. E teve também uns testes também que foram feitos aqui em Timon, no Maranhão, aqui, né? Que teve também um outro caso que a pessoa lá,
morreu por rabdomiólise, certo? Então, muito cuidado com prática de atividade física de alta intensidade, muito cuidado com o uso de drogas, tá certo? Quando eu digo drogas, eu não estou falando assim, de maconha, essas coisas, não. Estou falando, sabe de quê? De coisas que são usuais no cotidiano, principalmente de academias, né? Que o povo simplesmente dá o nome assim muito bonito de suplementos. Eu quero tomar um suplemento para aumentar a massa muscular, eu quero tomar um suplemento para poder emagrecer. Não entrem nessa, é roubada. Muito cuidado. Cuidado com os trem lá, aí, rapaz. Tá certo? Não entrem. Quem está dizendo sou eu aqui, Papai Martins. Não entrem. Essa história de suplemento é uma situação que só é válida para atletas de alto nível que treinam 6, 8 horas por dia, atletas que não têm a capacidade de suprir as suas necessidades relacionadas à sua composição química, à sua condição nutricional, só com almoço, janta e merenda. Não tem. Então, eles fazem uso de suplementos, mas eles têm um acompanhamento de um nutricionista, de um endocrinologista, de um psicólogo, tá certo? De um fisiologista. Eles têm um acompanhamento. Aí, de repente, uma pessoa sem ver, sem para quê, vai fazer uma inscrição na academia, quando é no primeiro dia, já leva lá um monte de lata de whey protein, de creatina, de Herbalife, de não sei o quê. Não façam isso, isso aí é engana-tolo. É engana-tolo, tá certo? É só ilusão. Isso aí só faz arrebentar com o fígado e com os rins das pessoas. Certo? Professor. Oi. Pois eu tomo. Pois não tome. Quem está lhe dizendo sou eu, certo? Se você está... E, professor, minha irmã também tomava. Pois é. Deixa eu dizer bem aqui assim, olha. Vocês estão fazendo um curso superior, tá certo? Vocês estão assistindo aulas aqui com um professor respeitadíssimo, que tem, em média, 32 a 35 anos que trabalha na área de anatomia, de fisiologia, tá certo? Eu sou respeitado na minha área. E eu estou aqui para discutir com qualquer um que venha colocar essa situação do uso de suplementação em condições que não são necessárias. A pessoa chega na academia para poder participar o quê? De 1 hora de atividade. Presta atenção. 1 hora de atividade. Em 1 hora de atividade, se ela fizer pelo menos 20 minutos de atividade, ela fez muito. Porque ela chega no horário dela, ela já perde logo 10, 15, 20 minutos se maquiando na frente do espelho, trocando de roupa, fazendo isso, aquilo, outro. Faz uma atividadezinha, um exercício ali, vai para frente do espelho. Fica esperando 2, 3, 4, 5, 10 minutos e tal para poder desocupar um aparelho, para poder ela utilizar aquele aparelho. Resultado. Se ela fizer 10, 20 minutos de atividade durante 1 hora, ela fez muito. Que necessidade é que essa pessoa tem para usar suplementação? Suplementação para quê? Está entendendo? É uma pessoa que, com uma simples prática nutricional do dia a dia, que tenha todos os nutrientes que são necessários, que nós estamos falando aqui, essa pessoa não tem necessidade nenhuma de usar suplemento. Não tem. Professor. Oi. Mas eu acho assim. Diga. Que a pessoa, assim, tem que conciliar a alimentação com a musculação. Eu acho assim que a pessoa, ela não cresce só na alimentação. Ela tem que tomar alguma suplementação para ela poder evoluir junto com a alimentação que ela faz, todo o processo, aquela dieta. Então, a suplementação ela vai ajudar você a criar massa, hipertrofiar. Neurislânia, você está redondamente enganada, viu? Quem está lhe dizendo sou eu. Certo? A não ser que você seja uma fisiculturista, que você passe
4 horas numa academia, trabalhando com ferro mesmo e tudo, aí eu poderia lhe dizer uma outra coisa. Não, eu não passo esses horários, não, mas Não. o meu treino dura em torno de 2 horas. 2 Seja horas. braço, seja perna, treino de perna, Pronto. 2 horas. Pronto, você já está fazendo errado. Você já está fazendo errado. Porque não existe necessidade de você passar 2 horas numa academia. Não existe. Nós vamos ver futuramente, quando nós formos trabalhar com a composição química da célula, onde nós vamos ver os elementos, a bioquímica da célula e a questão da intensidade da atividade física. Nós vamos ver, Neuroslane, eu queria que você, de antemão, procurasse ler um pouco a respeito de um tópico que eu vou lhe falar bem aqui. Procure ler sobre catabolismo proteico provocado pela prática de atividades físicas de alta intensidade. Procure ler a respeito disso aí. Catabolismo proteico, certo? O que é isso? Só uma ideia geral. A partir de determinado tempo que você está praticando uma atividade física, dependendo do tipo de atividade física em si, porque você tem atividade física aeróbica, você tem atividade física anaeróbica, né? Então, você vai ter os tipos específicos. Porém, o primeiro substrato orgânico que é utilizado para fornecimento de energia, principalmente se for uma prática de atividade física de curta duração e alta intensidade, no caso, uma atividade resistida, que o pessoal chama de musculação, uma atividade resistida. Nos 15 primeiros minutos de atividade física ali, quem está suprindo essas necessidades energéticas para ele são os carboidratos. E a tendência natural é que esses carboidratos depletem, eles diminuam em quantidade. Como sua prática de atividade física ela é anaeróbica, você não poderá utilizar lipídios, gordura corporal, como fonte de energia. E o organismo, com o objetivo de manter a sua glicemia, pois muitos órgãos importantes, como o cérebro, as hemácias, os leucócitos, eles só se alimentam da energia proveniente dos carboidratos. Se você não estivesse utilizando de algum carboidrato durante a prática da atividade física, com toda certeza o organismo ele vai promover a quebra das proteínas musculares com o objetivo de liberar aminoácidos para que esses aminoácidos venham até o fígado, sejam desaminados para que o esqueleto de carbono seja transformado em carboidrato. Processo esse chamado de gliconeogênese. Certo? Para que esse processo ocorra, você já está o quê? Sobrecarregando o fígado. Primeiro problema. Segundo problema, para você produzir carboidrato a partir de aminoácidos, você vai produzir ureia. E essa ureia, como é tóxica, tem que ser eliminada pelos rins. E para ser eliminada pelos rins, você tem que liberar também grandes quantidades de água. Aí já vem um outro problema. Você vai estar ingerindo também essa grande quantidade de água durante a prática da atividade física, certo? Então, veja o que já está acontecendo. Você já está provocando sobrecarga renal e sobrecarga hepática quando você aumenta a intensidade da atividade física. Então, para o indivíduo que não tem objetivos de competição, atletas, quando eu digo atleta, é atleta de alto nível, como jogador de seleção brasileira, dentre outros aí, fisiculturistas, tá? Se você não tem essa finalidade, você não tem necessidade nenhuma de passar 2 horas na academia. Não tem. E outra, Neuroslânia, você, mulher, você não tem característica hormonal para ter ganho de massa muscular. Quem está dizendo sou eu, tá certo? E comprovo na frente de qualquer um que diga o contrário. Você não tem hormônio, tá certo? Que seja
condizente com o processo de síntese proteica. O que vai acontecer é que você vai ter o quê? Um aumento no tônus muscular, você vai ter uma hipertrofia que não é uma hipertrofia miofibrilar, é uma hipertrofia chamada de hipertrofia sarcoplasmática. Essa sim, ela é observável muito nas academias. Por quê? Porque o pessoal entope os seus clientes, principalmente de creatina, tá certo? E a creatina tem um poder osmótico muito grande. E para que ela faça algum efeito, tá certo, no organismo do indivíduo, ela tem que ser tomada em doses muito elevadas, né? Doses de 30 gramas de creatina, enquanto que o organismo não precisa de mais de 1 grama diário e que pode ser obtido naturalmente em uma dietazinha balanceada. Resultado, a tendência natural da creatina é se fixar na musculatura e reter água. Aí, retendo água, o que vai acontecer? Você vai aumentar o volume de um determinado segmento corporal, digamos, da coxa, do quadríceps. Aí a pessoa lá, a mulher, diz assim, eu estou aumentando massa muscular. Você não está aumentando massa muscular coisa nenhuma. Tá entendendo? Você está tendo a hipertrofia sarcoplasmática. Se você deixar de tomar o suplemento, tá certo? Você desidrata e perde aquilo que você pensa que tinha ganho. Tá certo? Não é uma coisa... Professor. Não é uma coisa saudável, não é. Porque você reter água no músculo, você provoca contratura, tá certo? Você reter água no músculo provoca cãibras, tá certo? Você vai provocar muitos outros efeitos colaterais por conta dessa prática, tá certo? Usual de determinados suplementos, que não é necessário. Não é necessário. Professor, pode falar, essa hipertrofia sarcoplasmática, ela ocorre também em homens ou é só em mulheres? Não, em quem praticar. Em quem praticar. Agora, o homem, ele, como ele tem o hormônio que é o hormônio que facilita a questão da hipertrofia, não precisa nem a gente discutir muito, não. Você pega um menino e uma menina. O menino pré-púbere, a menina pré-menarca. Vê o tipo físico deles dois, eles são iguais. O tipo físico que eu estou falando não é em genitália, não. São iguais. Aí, de repente, o menino começa a produzir testosterona, características sexuais secundárias, o que aumenta nele? Músculo. E a mulher aumenta o quê? Gordura. Gordura. Então, não tem como mulher feminina, com suas taxas hormonais, dentro das concentrações adequadas, fisiológicas, ter ganho de massa muscular. Tá certo? Não tem. Certo? Se uma mulher chegar para mim e dizer o seguinte, uma mulher hipertrofiada, chegar na minha frente e dizer que está com aquela hipertrofia porque está fazendo atividade física, com alimentação natural, aquela coisa toda e tal, eu digo na cara dela, você é muito mentirosa. Porque não existe condição de mulher natural, com suas taxas hormonais natural, hipertrofiar músculo para poder ficar com o corpo masculinizado. Não tem. Não existe. Aquilo dali, ela está tomando uma bombinha, está tomando lá como é que é o nome? Um Durateston, um Dianabol, tá certo? Está tomando lá o quê? Um Decadurabolinho, um Durabolinho da vida, que são o quê? Esteroides anabolizantes. Que são o quê? A base do hormônio masculinizante. Por isso que ela está ganhando massa muscular. Tá certo? E aí, muitas vezes, a pessoa tem aquilo como sendo chamado de suplemento. Suplemento é uma coisa que dali é esteroide anabolizante, que dali é proibido. E o anabolizante é pior, né, professor? Ele causa câncer, cara. Causa câncer. Né? E aí a pessoa que vai, por exemplo, um fulano de tal qualquer vai para uma academia, vai fazer uma atividade física. Primeiro que a pessoa pensa que na academia é para a gente ter pessoas que são capazes, capacitadas, profissionais. Mas hoje, pessoal, a academia está sendo meio de vida. Hoje em dia, o indivíduo vai fazer o quê? Uma inscrição na academia,
Primeira coisa que os caras fazem é querer empurrar o quê? Empurrar substâncias químicas para ele. Quanto que não é uma lata de whey protein? Quanto que não é? Quanto que não é um suplemento de BCAA? Quanto que não é? Depende da marca. Tem Pois marca que é. é Pois é. absurda. Pois é. E outra, Neurislane, eu já fiz um trabalho, eu ministrei um curso pela Universidade Estadual do Piauí, eu pesquisei muito a respeito de suplementos. Inclusive, se você quiser, eu posso até passar esse trabalho para vocês. Né? Eu tenho uns slides de uma apresentação minha. E a minha conclusão final que eu tirei é que tudo isso é enganação, isso tudo é meio de vida. Você não sabe o que é que tem por trás desses compostos químicos que são colocados em suplementos, né, que dizem ser naturais ou coisa desse tipo. Não tem nada de natural. Não tem nada de natural. Né? Eu sempre digo o seguinte, que quem quer pegar uma galinha não vai dizer show, 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 não. Quem quer pegar uma galinha faz assim, ti, 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 que é para poder trazer para si. Tá certo? Então, as academias hoje em dia viraram para uma loja, um mercado. Você entra e as pessoas querem te vender, te empurrar qualquer coisa. Pronto, rapaz, é isso que eu estou dizendo. É isso que eu digo. Né? É meio de vida. Certo? Então, se você for pegar, por exemplo, primeiro, na pesquisa que eu fiz, muito daquilo que existe dentro daquele suplemento não é o que está na bula lá, no rótulo. Não é. Outra, muitos suplementos que eram ditos bonzinhos lá, que não sei o quê, natural, coisa e tal desse tipo, quando foram lá, que foram analisar, eles tinham, por exemplo, a concentração de carboidrato muito superior ao que dizia. Estava engordando o pessoal. E, pasmem, suplemento que não tinha nada a ver, que não poderia fazer mal a ninguém, simplesmente um energéticozinho da vida, foram olhar lá, tinha o quê? Esteroide anabolizante. E o indivíduo tomando esteroide sem saber. Tá certo? Por quê? Porque o objetivo do suplemento é aumentar a massa muscular. Como é que vai aumentar a massa muscular? Se não for às custas de esteroide. Não tem como, rapaz. Eu sou macaco velho, eu sou um indivíduo, já vivi muito tempo. Eu tenho 56 anos, eu comecei a trabalhar com atividade física, eu tinha 17 anos. Eu tinha 17 anos. Oi. Então, no caso, essas mulheres que a gente vê que é fisiculturista. Exatamente. Sim, tem uma isso. Mas é toda hipertrofiada. Quer dizer que elas podem estar fazendo esse uso de anabolizante. Podem não, eu tenho a certeza. Podem não, eu tenho a certeza. Eu lhe digo, eu tenho a certeza. Eu tenho a certeza. Agora, ela não vai te dizer não, tá entendendo? Ela não vai te dizer nunca. Agora, se ela tem muitas que tomam e não sabem que está tomando. Se ela vier para mim e disser o seguinte, não sei o que, minha dieta é natural, não sei o que, depois faça o seguinte, você pode fazer 2 comprovações para mim. Primeiro, eu quero ver alguns exames seus de fígado. Eu quero ver como é que está o seu TGO, o seu TGP, eu quero ver como é que está o seu gama-GT, eu quero ver como é que estão os seus níveis de testosterona, tá certo? Eu quero ver. Eu quero ver como é que estão os seus níveis de FSH, que é o hormônio folículo estimulante, de LH, que é o hormônio luteinizante. Eu quero ver. Eu quero ver como é que está o teu TSH, que é o hormônio tireoide estimulante. E se a briga aumentar, eu tenho uma última situação a fazer. Certo? É perguntar, me diga uma coisa, como é que era a sua voz antes de você entrar nesse lance de fisiculturismo aí? A sua voz é igual à sua voz que é hoje? Segundo, como que é a anatomia do seu clitóris hoje em relação ao que era antes? Ele é do mesmo tamanho? Tá certo? As suas mamas, seus corpos mamários, hoje, eles são iguais àqueles que eram antes de você fazer esse lance dessa hipertrofia? Se ela me responder isso aí direitinho e tal, e mostrar esses exames, eu acredito nela. Eu acredito. Mas até hoje, nunca ninguém me comprovou isso. Tá certo? Nunca ninguém me comprovou. Mas, professor, todo anabolizante, ele faz com que a voz fique grossa, porque eu conheço uma pessoa e ela... Toda certeza. E ela não tem
a voz grossa, tem a voz bem feminina. Só que ela diz que toma, né? Ela usa anabolizante, né? E Ela tal. usa, ela admite. Pois é. Pois é. Pois então, no caso, é porque ela tá tomando umas dosezinhas ainda que são terapêuticas, tá certo? Quando eu digo dose terapêutica, porque a dose mesmo do esteroide anabolizante com o objetivo de hipertrofia são doses que a gente chama de cavalares, né? São doses de até 1000 vezes a quantidade normal daquilo que suas glândulas produziam fisiologicamente. Ok? Então, são situações desse tipo. Eu não recomendo essa questão de suplementação. Eu não recomendo. Se você não é aquela pessoa que tem uma atividade muito intensa e coisa tal, e você tem uma dieta que seja balanceada e tudo mais, não é necessário. Não é necessário suplementação nenhuma. Neurislândia vai dar uma voltinha lá no meu interior de Canto do Buriti, dá uma olhada naqueles cabas velhos de roça lá e tal. Vê o cabo de roça e vê o que é que ele come. Vê se lá tem pôr de suplemento. O que é que ele come? É arroz, feijão, macaxeira, farinha de pulpa misturada com rapadura, tá certo? E o cabo da enxada, minha filha. É isso, e tá lá todo mundo porreta. E hoje em dia, esse pessoal fica com essa história desse mime velho nojento e tal, de negócio de suplementação, fazendo os outros ficar ricos aí, tá certo? E apodrecendo, tudo ficando doente. Imagina se tu tem um problema renal e tu não sabe que tu tem esse problema renal. Tá certo? E aí, de repente, tu entra numa suplementação dessa, onde normalmente essas suplementações, elas provocam a produção de catabólitos e esses catabólitos vão ter que ser eliminados em parte pelos rins. E aí você tem uma sobrecarga renal, tendo um problema renal, e de repente a situação aparece. Isso é complicado. Né? Vai que, geneticamente, você tem uma predisposição a ter um câncer, principalmente no caso dos homens, câncer de próstata. Você seria todo homem para poder ter um câncer de próstata, dependendo da idade que ele chegue. Vai que ele era para ter um câncer de próstata com 60 anos. Aí ele pega, entra na academia, quando é com 28 anos, 30 anos, ele está com câncer de próstata. Por quê? Porque o esteroide anabolizante estimula a situação do câncer. Por que que mulher hoje não toma mais, não faz mais reposição hormonal depois que ela para de menstruar? Porque descobriram que a reposição hormonal causava câncer de mama. Tá certo? Então, são situações que a gente está aqui nesse curso superior, é para isso, é para poder provocar essas discussões. Neurislane e meus amigos, não acreditem nem em mim, não acreditem não. Pega trabalho científico e vai ler, certo? Pegue trabalho científico, artigo científico e vá ler. Seja curiosa e vá ler, certo? Eu vou fechar aqui essa parte aqui, porque já vai interromper o compartilhamento. A gente abre agora uma em seguida, tá bom? O mais rápido possível. Beleza? Tá bom. Ok. Beleza.